Olá pessoal, bem-vindos à aula 5 de Sistemas de Produção. Nessa aula a gente vai falar de dois temas que são diferentes, mas estão relacionados, que é a medição de KPIs e decisões dentro do sistema. Então, decisões dentro de sistemas, né? Falando primeiro genericamente de sistema. O sistema ele deve reagir o tempo todo diante de novas situações. Então você tem aqui uma situação atual que está acontecendo, de repente tem um novo evento, uma nova informação e você precisa tomar uma decisão, né? Você pode ter uma alternativa 1 ou uma alternativa 2. Eventualmente a alternativa 1 é não fazer nada e continuar na situação atual, ou você pode ter a alternativa 2 ou outras alternativas também, né? Isso aqui vendo de uma forma genérica. E a informação ela direciona a decisão, né? Você pode ter uma informação aqui que é uma peça defeituosa, uma fila muito grande, matéria-prima em falta. Então, se a peça é defeituosa, você tem aqui uma decisão que você tem que tomar, que é, por exemplo, refugar. Ou se a fila está muito grande, eu posso desviar para um outro posto de trabalho. Se a matéria-prima está em falta, poxa, vamos fazer o pedido. Então, a informação ela é o que embasa as decisões que você vai tomar, né? Essas decisões elas podem ser reativas ou proativas, né? Com relação às informações que você tem no sistema. Trazendo então para o nosso ambiente de simulação, né? Como é que a gente pega informações dentro de um sistema quando você está construindo isso na simulação? Você tem aqui o Arena, ele conta com registradores internos que permite consultar as estatísticas e outras informações, né? Então, essas informações internas servem tanto para você embasar suas decisões, como fazer medições, né? Eu estou exemplificando alguns aqui, informações de fila, de recursos. Vocês não precisam se preocupar em decorar nada, porque isso tem uma documentação extensa e o Arena também tem um assistente que você, teoricamente, nem precisa saber nada dessas expressões aqui, porque o assistente vai fazendo perguntas para você e consegue extrair a informação que a gente precisa. Mas esses que eu listei aqui são os mais importantes, né? Com certeza são os mais usados. Eu pego aqui informações de tamanho da fila, utilização de recursos ou do estado dos recursos. Dentro do Arena, o módulo que toma decisões é o módulo Decide, né? Então, o módulo Decide representa uma ramificação no fluxo do processo, que pode ser baseado em uma condição do sistema, ou seja, uma informação realmente, ou um percentual probabilístico. Então, você tem aqui o Decide, ele tem duas saídas, né? Uma saída True e uma saída False, e você configura aqui, você coloca a informação dentro do Decide de qual é a condição para que a entidade saia pela saída True. Então, quando a simulação estiver correndo, se a entidade chega no Decide, o Arena vai fazer uma consulta naquelas informações que eu mostrei no slide anterior e vai tomar uma decisão, né? Você tem aqui na verdade, dentro do Decide vai uma afirmação, né? Uma expressão que representa uma afirmação, por exemplo, tamanho da fila menor que 3, né? E isso pode ter uma resposta verdadeira ou falsa. Se a fila realmente é menor do que 3, a entidade sai pela saída True. Se a fila, por exemplo, está 4 ou 5, ou não é menor que 3, então ele sai pela saída False. E com isso você consegue tratar diferentes situações dentro da sua simulação, como realmente acontece no sistema, né? No sistema, as pessoas estão o tempo todo tomando decisões e eventualmente o processo muda, né? Dependendo da situação que está acontecendo. O processo tem que ser alterado e a sua simulação ela tem que também ser capaz de representar essa situação. E uma outra situação é percentual probabilístico. Então, eventualmente, a única informação que você tem aqui é, olha, X% das minhas peças seguem pelo false. Então, você tem aí uma informação que é a probabilidade, né? E nesse caso, o Decide somente vai fazer um sorteio e tem uma chance dessa entidade sair aí por uma saída ou por outra saída. Aqui, exemplificando isso dentro daquele modelo que a gente viu no vídeo da aula anterior, que é um sistema, né? Entrada, processamento, saída. Eu acrescentei aqui um Decide, né? Então, suponha que eu tenho aqui uma situação em que eu verifico uma condição, a fila de Process 1, que é esse aqui, é menor do que 3 entidades. Então, aqui eu tenho uma condição para essa entidade seguir em frente, de que essa fila tenha menos do que 3 entidades.
ou 3 peças, né, no nosso caso aqui, dependendo do sistema que está sendo representado. Uma outra possibilidade desse decide aqui é trabalhando no modo chance, que é baseado em um sorteio. Então, eu posso ter uma configuração aqui em que 90% das peças se destinam a Process 1. Então, consequentemente, 10% das peças vão estar saindo aqui pela saída false. Isso aqui é só um exemplo que vocês vão ver posteriormente num vídeo no final da aula. Agora falando de um outro tema também relacionado com informações, que são os indicadores de desempenho, né? A gente tem aí esse nome, um termo muito comum no mercado, né? Os Key Performance Indicators, ou KPIs, né? São informações que permitem medir o desempenho do sistema, e aqui eu tenho alguns exemplos, né? Produtos fabricados, né? Aqui estou me referindo à quantidade de produtos fabricados, ou comumente chamado de produção, né? Ou produtividade e tal. O estoque em processo, o lead time. Lead time é um termo também muito comum, que significa o tempo necessário, desde o momento que chegou a matéria-prima até o momento que essa matéria-prima que entrou aqui passa por todo o processo e sai um produto pronto lá no final do seu sistema de produção, né? Isso é comumente chamado de lead time. Tempos em fila, ocupação e ociosidade de recursos e etc. Então, esses KPIs, aqui eu tenho exemplos muito comuns que praticamente todos os sistemas usam, mas tem alguns KPIs que são bem específicos, né? Dependendo do tipo de mercado, você tem KPIs que são calculados de maneiras específicas. De qualquer maneira, todos eles são baseados em informações do sistema que são processadas de formas diferentes, né? Então, é importante conhecer os KPIs do sistema quando você vai fazer uma simulação ou um estudo sobre o sistema. Todos esses KPIs terminam no KPI supremo, né, vamos dizer assim, que é o dinheiro, né? Tudo isso aqui envolve ou custo ou ganho, então tudo isso aqui é traduzido para um ganho financeiro, que é o que interessa no final aí para a empresa, né? É a função, a razão de existir das empresas, geralmente, né, da maioria das empresas, é encontrar aí um ganho financeiro. Então, ressaltando aqui a importância dos Key Performance Indicators, né? Eles são importantes para comparar tipos diferentes de sistema. Então, você precisa ter algum parâmetro comum entre os sistemas para você comparar um sistema com outro. Por exemplo, produção, quantidade de peças produzidas. É um fator que você pode usar para comparar dois sistemas. Os dois sistemas, apesar de ser diferentes, estão produzindo produtos. Você pode, então, fazer uma contagem e fazer essa comparação. Avaliar a efetividade de alguma melhoria. Então, eventualmente, você tem um processo e você não está satisfeito com o desempenho dele. Olha, eu quero fazer uma intervenção aqui, eu vou contratar uma pessoa, eu vou alterar a manutenção de uma máquina. E você, então, vai avaliar os indicadores para ver se aquela intervenção sua teve uma melhoria, né, do seu ponto de vista. Por exemplo, se você acha importante a produção, né, a quantidade de peças produzidas, eu faço uma intervenção para aumentar essa quantidade. Se eu depois vou medir e essa quantidade não subiu ou ela diminuiu, então a minha intervenção não foi boa. Então é importante você ter um parâmetro para comparar o antes e depois para saber se aquela intervenção sua foi boa ou não. Detectar gargalos ou problemas no processo, então isso também você pode olhar indicadores como, por exemplo, utilização de recursos, né, utilização de máquinas, de pessoas. Olha, esse meu posto de trabalho está 20% ocupado, né, 20% do meu período de trabalho, ele permanece ocupado. Então, você tem uma ocupação baixa daquele recurso. Está acontecendo alguma coisa, ou está faltando matéria-prima, ou você pode identificar esse problema. Ou então, você tem um posto de trabalho que está 99% ocupado, ou seja, esse cara é o que a gente costuma chamar de gargalo do processo, né? Ele pode estar, então, limitando a produção do seu sistema, porque ele está sobrecarregado, ele tem uma capacidade aquém do que deveria ter. Então, esse tipo de informação embasa decisões que você toma sobre o sistema. Tratando do embasamento, né, os KPIs eles embasam a argumentação para a tomada de decisões sobre o sistema. Então, quando você tem que fazer uma argumentação
com alguém para fazer um investimento, geralmente vai levar para o diretor ou para a gerência, olha, a gente tem que fazer um investimento aqui para melhorar o desempenho. Então você vai lá com os KPIs, olha, com essa melhoria eu consigo aumento de 10% na produção. Então você tem que embasar isso, traduzir essa sua ideia em KPIs que são de fácil entendimento para o seu público, o público que vai tomar a decisão, né?